Olá pessoal, essa é a apresentação do Sistema de Referência Cartográfica, tá? No QuantumGIS. Nessa apresentação eu vou falar um pouquinho dos modelos da superfície da Terra, as coordenadas e os sistemas de referência, superfície de referência, sistema de referência local e sistema de referência geocêntrica. Eu vou falar um pouquinho das diferenças, projeções cartográficas e tipos de projeções. Essa apresentação é muito importante a partir de um contexto de formalização do seu projeto, dos dados do seu projeto, tá? Então, os modelos da superfície da Terra, existem dois tipos de modelo: um modelo planimétrico, né, um modelo que resolveu o problema da planimetria, que foi o elipsoide, que é a modelagem matemática, né, do espaço geográfico; o modelo geoidal, que é um modelo altimétrico do espaço geográfico, quando você parte, né, de um princípio de que toda a Terra é formada por água. Qual é o nível médio dos mares? Então, a partir desse nível médio dos mares, a gente estabelece os valores altimétricos. Então, o geoide é um modelo da superfície da Terra apoiado para questões altimétricas, para projetos que envolvam infraestrutura, ação antrópica ou qualquer outro tipo de projeto. E o elipsoide é um modelo do espaço geográfico que serve para se orientar, né, que é um modelo planimétrico. E a superfície terrestre é a superfície real da Terra, né? Ela nem sempre é coincidente ao geóide, pois parte da superfície da Terra está acima do nível médio do mar, tá? Mas a altitude que é referenciada em relação ao geóide é a altitude ortométrica, ao passo que a altitude referenciada ao elipsoide é a altitude elipsoidal. Essa ondulação geoidal é a diferença entre as duas alturas, tá? A altura elipsoidal e a altura ortométrica. É uma diferença que chega a 4 metros no estado do Rio de Janeiro, que apresenta uma diferença de altimetria em determinadas regiões do estado, tá? Então é muito importante a gente realizar essa correção, tá, da ondulação geoidal quando nós estamos tratando os dois tipos de modelo ao mesmo tempo, tá? Quando a gente vai determinar uma altura a partir de um GNSS, de um dispositivo GNSS, só que essa altura vai ser utilizada para projetos de escoamento, projetos de corte de volume de corte e aterro, dentre outros tipos de projeto, tá? O geóide, como eu já havia dito, é limitado por uma superfície equipotencial do campo da gravidade da Terra, que coincide com o nível médio não perturbado dos mares. Então, o nível médio dos mares seria a cota zero, e qualquer tipo de determinação na superfície terrestre estaria referenciada a partir dessa cota zero. Então, em cada ponto, o vetor gravidade será perpendicular à superfície da Terra, tá? O datum vertical, que é o ponto de ancoragem, né, referencial do geóide, é o marégrafo oficial da região, o marégrafo de Imbituba, em Santa Catarina. Então, esse marégrafo ele cataloga as assinaturas, né, de níveis do mar, tá? Então, o mar ele vai variando o seu nível do mar, e essa variação ela é catalogada como assinatura, tá? E essa assinatura ela é aplicada dentro do modelo geoidal e geofísico, tá, referente ao Brasil inteiro. Deveria ter mais marégrafos, né? Um marégrafo só, eu creio que é insuficiente para você determinar um modelo confiável e preciso de todo o território nacional, uma vez que a gente tem 8.000 quilômetros de litoral. Mas, né, por enquanto é a única superfície, é o único ponto de referência, tá, que é denominado o datum vertical. Isso aqui é um exemplo de um geóide, tá? Uma superfície que apresenta as deformações, seja deformações de profundidade negativa ou deformações positivas, tá? De altitude. Ainda nos modelos da superfície da Terra existe o elipsoide de revolução, que é a referência para os cálculos de distância, direção, posição. Então, a partir da elipsoide de revolução que a gente realiza a projeção cartográfica. Então, a gente pega um terreno que está referenciado no WGS, que se configura como a referência, né, do sistema GNSS apoiado na constelação GPS, ou seja, apoiado no sistema GPS. E a partir desse terreno georreferenciado no WGS-84, a gente realiza a projeção, ou UTM, ou conforme de Lambert,
de Lambert, você realiza diversas projeções apoiado nesse elipsoide de revolução. Tá? Por isso que ele é a superfície de referência para os cálculos de posição, distância e direção. E você pode perceber que há diferenças entre sistemas, entre elipsoides de revolução. Tá? Entre o WGS 74 e o CIRGAS 2000, existe uma diferença de 30 centímetros na planimetria em Y e de 15 centímetros na planimetria em X. Tá? Então a gente tem essa diferença, tá, de posicionamento de um elipsoide em relação ao outro. No entanto, né, essa diferença é muitas das vezes desprezada, dependendo do projeto. Se o projeto for para fins qualitativos, né, essa referência, a diferença, né, entre as referências não se mostra, não propaga erros, né, não propaga erros para o mapeamento em questão, caso o mapeamento seja qualitativo. Agora, quando estamos trabalhando com projetos de estradas, com projetos de representação de terrenos para indústrias, para fábricas e outras situações, a gente tem que ter cuidado quanto à determinação geodésica, né, dos pontos referentes a esse projeto, né, que é um projeto mais quantitativo. Então tem que ter esse cuidado, tá, em estabelecer um padrão de referência elipsoidal durante todo o projeto. Não ficar mudando de WGS para CIRGAS ou CIRGAS para SAD, e você tem dados de diferentes sistemas de referência. Enfim, você tem que estabelecer um padrão, tá, de elipsoide de revolução. Coordenadas de sistema de referência. Como se localizar qualquer ponto do planeta? Primeiramente, nós temos que estabelecer a finalidade do ponto, né? Qual é a finalidade do ponto? Eu somente representar e indicá-lo através de um geotag, de um rótulo, ou de uma referência? Ou você vai levantar o ponto com uma finalidade de precisão, com uma finalidade para construir, né, alguma estrutura ou realizar algum tipo de planejamento bem local, né, bem mais com detalhes, bem mais rico em detalhes, né? Então, a finalidade posicional do ponto está diretamente relacionada com o nível de precisão. Quanto mais precisão eu tenho, a finalidade do meu ponto exige com que tenha um maior trabalho, né, uma melhor operação de determinação daquele ponto ali. Agora, caso eu estou trabalhando com um projeto qualitativo, né, a minha finalidade posicional do meu ponto é qualitativo. Eu não preciso ter acesso, eu não preciso dispor de uma antena GPS, de uma antena GNSS de dupla frequência de altíssima precisão, tá? Então há diversos cenários que você pondera, né, a finalidade do seu ponto, a finalidade posicional do ponto. E definir a referência plana e altimétrica dependendo da área. Tá? Quando você trabalha com áreas muito pequenas, é muito comum você aplicar o plano topográfico local, tá? Que é uma referência plana e altimétrica, onde você tem uma altura média em relação a todo o plano e coordenadas x, y, z, aliás, e coordenadas x, y arbitrárias dentro daquele plano ali. É uma referência. Tá? Ou você pode utilizar uma referência geocêntrica, caso você esteja trabalhando com terrenos ou com extensões de área de grande abrangência. Aí você utiliza um sistema geocêntrico, tá? Que não que você acaba que perde um pouco de detalhes, mas é um sistema apropriado. As formas de modelagem da superfície terrestre, há duas formas, tá? A geodésica, a referência elipsoidal, que é o modelo conforme dimensões próximas da Terra, que é um modelo que resolveu o problema da planimetria, de certa forma, e a referência projetada, né, que nós projetamos o modelo, projetamos o elipsoide, ou a referência geodésica, a partir da nossa exigência em calcular valores de área, valores de distância e forma, e perímetro, né, no caso. Tá? Então, assim, sempre quando nós vamos realizar cálculos dimensionais no nosso dado, temos que projetar a nossa superfície, sair do plano representativo elipsoidal, circular, e ir para um plano, ir para um plano de coordenadas métricas, tá? De coordenadas projetadas. Seguindo ainda na superfície de referência, a superfície elipsoidal ela apresenta o achatamento, tá? Que é o F, o achatamento é A menos B sobre A,
tá? O semi-eixo maior, o semi-eixo menor. Tem também a excentricidade e a equação do elipsoide, que é x² mais y² sobre a², que é a planimetria, o x e o y, e o z² sobre o semi-eixo menor, b² igual a 1. Então, como há uma imprecisão do achatamento polar, tá, que está diretamente relacionado à distância do semi-eixo menor, né, do equador até o polo, existe a imprecisão, tá, das coordenadas altimétricas. Caso o achatamento polar fosse preciso, fosse determinístico, né, a gente, com o elipsoide de revolução, teria a possibilidade de gerar valores de altimetria, o que não é o caso. Tá? Agora vamos partir para uma especificidade do sistema de referência, que é a referência local, tá? Também chamado de datum topocêntrico. Já saiu de uso, não se usa mais o datum topocêntrico, hoje se usa o geocêntrico, mas consiste no ponto de amarração na superfície da Terra, né? O SAD-69, aliás, o Corrego Alegre e o SAD-69, eles são dados topocêntricos em que seu ponto de coincidência entre o geóide elipsoide e a superfície topográfica é materializada por um marco. Tá? Então há uma prova, né, material, cabal, de que aquela projeção topocêntrica existe. Só que essa projeção, né, devido ao comportamento do relevo da Terra, do território do Brasil, né, do território nacional, e o seu movimento de placa tectônica direcionado, né, a um direcionamento de comportamento de placas, né, o nosso território está se mexendo, ele está sempre se modificando. E o SAD-69, como ele está ancorado na superfície, ele não é sensível a essa mudança, tanto de rotação de toda a superfície, né, do território nacional, como de translação, né, de todo o continente. Então o sistema geocêntrico, tá, ele surge como um sistema de uso global, e o ponto de amarração se dá no centro de massa da Terra, porque é no centro de massa da Terra que nós vamos nos ancorar para gerar as diferenças de posição ao longo dos anos. Tá? Então é um sistema geocêntrico, né, com ponto de amarração no centro da Terra, só que é um sistema que é materializado pelas RBM6, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Essas RBM6 elas ficam rastreando informações, dados de constelações de satélites de posição, seja o GPS, seja o GLONASS. Tá? Até onde eu sei, o Galileu ainda não está em operação para o uso pelas RBM6, mas é o Galileu e o GPS. Aliás, é o GLONASS e o GPS. E o GLONASS e o GPS, a antena GNSS que rastreia esse satélite, ele fica rastreando o satélite a cada segundo permanentemente. Tá? Lógico que eles desligam às vezes para fazer alguns reparos, mas ao longo do dia ele realiza essas determinações. E essas determinações que embasam, né, que vamos dizer assim, que pavimentam todos os parâmetros de transformação do elipsoide de revolução SIGAS 2000 para a América do Sul. Tá? Então é dessa forma que o sistema geocêntrico é materializado. A superfície de referência projetada, cartográfica, varia com a finalidade do terreno. Então existem projeções planas, que são muito utilizadas para mapeamentos de polo. Tá? A projeção cônica, que é utilizada para os recortes geográficos do hemisfério norte. E a projeção cilíndrica, que é bem utilizado nos países onde são cortados pela linha do Equador, tá? Porque como a linha do Equador, em uma projeção cilíndrica não transversa, né, que é essa aqui, perpendicular, né, a linha do Equador ela se coincide com o ponto de tangência da parede do cilindro. Então, na linha do Equador eu tenho valores verdadeiros de área, ao passo que, enquanto ele vai se aproximando do polo, ele vai mantendo a forma, mas perdendo em valor de área. Tá? Por isso que a projeção cilíndrica ela tem uma dupla aplicabilidade. Né? As projeções cartográficas consistem em um processo de transformar coordenadas esféricas em coordenadas planas, em metro. Tá? Então eu vou sair do plano esférico e entrar no plano
e entrar na seara plana. O processo que distorce as propriedades dos mapas, né, ele distorce distância, área e forma. Então, as projeções que distorcem, as projeções que preservam distância são as equidistantes, preservam área são as equivalentes, e as que preservam forma são as conformes. Tá? E essas conformes, equivalentes e equidistantes, elas podem ser utilizadas em diversas superfícies de projeção, como a plano, cilíndrica e a cônica. Então existe cônica conforme, existe cilíndrica equidistante, né? Basta você posicionar essa superfície de projeção de uma forma que você vai garantir que os valores de distância, de área ou de forma estejam preservados. Tá? A projeção cilíndrica resulta da projeção da superfície esférica no cilindro. Vocês podem ver aqui, um exemplo é a UTM. Tá? Você pode perceber que à medida que a gente vai se aproximando dos polos, ele vai ficando mais distorcido quanto à área, mas a forma ela é preservada. A projeção cônica ela é utilizada para mapeamentos que preservam distância e área, tá? Como por exemplo no hemisfério norte é muito utilizado. A projeção azimutal ela é muito utilizada para mapeamento de polo, tá? Quando você coloca um plano onde o centro desse plano é a localização do seu recorte geográfico, o seu recorte geográfico fica com valores verdadeiros de área e distância. À medida que você vai se aproximando da extremidade do plano, que você tem deformações nos seus valores de área e de distância, tá? Mas a projeção azimutal é eminentemente equidistante, tá? Agora eu vou falar dos tipos de projeção. A projeção conforme, que as formas são preservadas, os meridianos e os paralelos intersectam em ângulos retos. É usado em navegação marítima, aérea, cartografia de grande e média escala. Tá? São as projeções conformes. As projeções equidistantes, as distâncias são preservadas, então são úteis para cartografia de pequena escala. A projeção senoidal, azimutal, equidistante polar são alguns exemplos, tá? Como eu havia mencionado anteriormente. E a equivalente, as áreas são todas proporcionais às correspondentes na superfície da Terra. Ele mapeia fenômenos com distribuição em superfície também. Essa é a Berman Cylindrical Equal Area. Então é uma projeção equivalente cilíndrica de Berman. Então a cilíndrica também pode ser utilizada como equivalente, tá? Não só como conforme, né? Como a gente está acostumado com a UTM, né? Então é isso, gente. Essa foi a apresentação, tá, de sistemas de referência cartográfica para o curso de Sistemas de Informação Geográfica com ContourGIS 3.0. Essa apresentação ela vai nortear todo o processo de padronização da referência cartográfica que seus dados vão apresentar em dado projeto, seja no projeto do curso, seja um projeto individual, tá? Muito obrigado.